Perguntar de novo, quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. E Jesus está feliz com você? Tomara, né? Salmo de número 24. Quero louvar a Deus, poder retornar aqui mais uma vez para estar junto com os irmãos. Eu estive aqui no ano de 2022, nesse mesmo local, pregando em um evento que no dia era sobre a direção das irmãs também. Poder retornar aqui é uma alegria muito grande. Deus em Cristo abençoe a vida do pastor Wilton. Cadê? Pastor, já soube que o senhor é pastor e pregador também, e bom. Aí a gente já vem assustado, né? Aí quando eu vi o tamanho, eu falei, esses baixinhos que são usados mesmo, que enche rapidinho. Não é? Feliz de conhecer o senhor, né? E saber que Deus tem dado ao senhor e à sua família graça para estar de frente deste rebanho, desta igreja. Louvar a Deus pela vida de todos os pastores e obreiros que estão aqui à minha retaguarda e os outros que estão trabalhando no decorrer, a comitiva aí da convenção, juntamente com o vice-presidente, Deus abençoe, todos os pastores, no nome do Senhor Jesus. Alegria rever Gislaine Milena. Rapaz, a gente mora pertinho, mas tinha uns 10 anos que eu não via essas meninas. E eu vou dizer, como disse o rei Nabucodonosor, fez uma pergunta para Daniel. Ou melhor, o rei Belsazar fez uma pergunta para Daniel: és tu o mesmo do tempo do meu avô? E ele disse: eu sou o mesmo. E o bom é encontrar vocês depois de 10 anos, saber que vocês são as mesmas. Deus abençoe, conserve o ministério de vocês em nome de Jesus. Eu quero fazer um agradecimento especial, que essas pessoas geralmente não aparecem muito, mas eu vi uma loucura acontecendo aqui para esse som voltar, né? Eu quero louvar a Deus pela vida de todos que estavam envolvidos para que esse som voltasse, tá? Vocês não são vistos, mas o galardão de vocês está guardado, viu? Salmo de número 24, quem achou diz amém. Nós vamos ler a partir do verso de número 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Tome o seu assento e me empreste a sua atenção. Queridos, o livro dos Salmos é uma junção de composições que foram escritas em momentos diferentes, por pessoas diferentes, com sentimentos diferentes. Alguns salmos são salmos de oração, alguns salmos são salmos de guerra, alguns salmos também são salmos de desabafo, como por exemplo o salmo de número 73, onde Asaf vai fazer um comparativo entre a sua vida e a vida do ímpio, e ele começa a se lamentar de algumas coisas, até que ele entra no santuário de Deus, vê a sua glória e percebe que, por mais que o ímpio tenha tudo, no final da sua vida ele termina sem nada, e por mais que ele não tivesse tudo o que desejava, no final da sua vida ele receberia, ou seria recebido pelo Senhor em glória. O salmo talvez mais conhecido da Bíblia seja o salmo de número 91, que algumas pessoas até deixam a Bíblia aberta dentro de casa,
na mentalidade que o Salmo 91 aberto vai proteger a sua casa. Um folheto pendurado na parede ou atrás da porta, contendo o Salmo 91, vai guardar a sua casa. Mas na verdade a Bíblia diz que essa palavra, ela só protege a nossa vida quando ela é guardada no nosso coração. Mas quando nós vamos lendo o livro dos Salmos, nós vamos perceber que alguns salmos foram escritos por Moisés, alguns salmos foram escritos pelos filhos de Corá, alguns salmos foram escritos por Asaf e alguns salmos são anônimos. Salmo é conhecido como Salmo de Davi porque a maioria dos salmos foram escritos por ele, mas na verdade existem tantos outros autores que comporam esse cenário que poderia ser lido ou cantado tanto em culto doméstico quanto no templo, e também poderiam ser lidos em qualquer ocasião que houvesse uma reunião para adorar o nome do Senhor. Mas o Salmo de número 24 que nós acabamos de ler, ele faz parte daquilo que nós chamamos de trilogia messiânica, porque o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, eles tratam do assunto a respeito do Messias. E esses salmos estão apontando para a vida final de Jesus aqui na terra, quando ele estava indo para a crucificação. Por isso o Salmo de número 22 é conhecido como Salmo da crucificação, porque nele estão inseridas aquelas palavras que Cristo disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? O Salmo de número 23 é conhecido como o Salmo do sepultamento, porque nele o salmista escreveu as seguintes palavras: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E a Bíblia diz que Jesus, quando esteve 3 dias e 3 noites aguardando o período da ressurreição, ele foi até as partes mais baixas, tomou as chaves da morte e do inferno. Está escrito no Apocalipse. Então, mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, nem a morte nem o inferno tiveram poder sobre a vida de Cristo. E o Salmo de número 24, ele é conhecido como o Salmo da ressurreição, porque nele estão inseridas as seguintes palavras que nós lemos a partir do verso de número 7. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mas para nós entendermos o que está inserido nesse contexto, nós precisamos voltar um pouco na história, aonde a Bíblia vai dizer, no livro de 1 Samuel capítulo 4, que uma certa feita, a nação de Israel entrou em ordem de batalha contra os filisteus. A Bíblia diz que havia uma expectativa muito grande no coração de Israel, de que aquela batalha seria vencida, mas quando eles foram para o campo de batalha, a vantagem foi para os filisteus, e a Bíblia diz que morreram 4.000 soldados de Israel. Então aqueles que sobraram vivos, voltaram para o acampamento, foram até a cidade de Siló, e mandaram buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, para quem não sabe, era uma representação da presença de Deus. Israel tinha uma ideia: se nós formos lá e trouxermos a representação da presença de Deus, nós vamos voltar para a guerra e essa batalha estará vencida. Diz a Bíblia que quando a arca chega de Siló, no acampamento,
acampamento de Israel houve um barulho muito grande, por causa da presença da arca. O povo jubilava, os filisteus ouviram esse barulho, começaram a temer o que a nação de Israel podia estar fazendo, se unindo a outras nações. Mas deixa eu já começar a repartir. Barulho não é sinal da presença de Deus. Barulho não é sinal de que Deus está. Pastor, você está dizendo que barulho não significa que Deus está presente. Por exemplo, se você passa agora num lugar onde tem uma festa, haverá um barulho de um som ligado. Deus pode ser que não esteja lá. Se você passar na porta de um bar indo embora para casa, vai ter um sonzinho ligado lá, alguém bebendo todas e ouvindo um barulho. Deus não está lá. Você talvez passa por algum lugar que está tendo um show mundando, vai ter um barulho e Deus não está lá. E paz, meus senhores, tem até igreja fazendo barulho que Deus também não está mais dentro dela. Agora eu tenho uma notícia boa para te dar. Barulho não é sinal da presença de Deus, mas aonde Deus chega, o povo que o adora não aguenta e faz barulho. A minha pergunta é: será que ele já chegou aqui nessa noite? Barulho não é sinal da presença de Deus, mas quando ela chega, o povo que o adora não consegue se conter, por isso eles fazem um barulho. Só que a Bíblia diz que Israel tem o símbolo, mas a presença de Deus já tinha ido embora. E esse é o maior perigo que nós carregamos hoje, porque tem gente que tem símbolo, mas não tem presença. Ele se veste como a igreja pede, carrega a Bíblia do jeito que a igreja diz que tem que ser. Ele sabe toda a liturgia de um culto evangélico, mas ele está vivendo uma vida na religiosidade. Qual é a diferença de quem é um religioso para quem não é um religioso? É que os dois sabem a mesma coisa, mas um faz como ritual, o outro faz com a essência dentro dele. E eu vim aqui te dizer que você pode carregar uma Bíblia, carregar algum amuleto que te diga que você tem a presença de Deus, pode frequentar todos os cultos da igreja, estar presente e viver vazio, porque presença de Deus não está no símbolo. Presença de Deus tem que estar dentro do teu coração, e não é no culto, não é no congresso, não é na igreja, não é no aniversário, é todo dia. Acorda com Ele, passa o dia com Ele, vai dormir com Ele, acorda de madrugada para poder falar com Ele, porque quem tem presença de Deus não depende de ambiente. Aonde Ele está, a presença de Deus está com ele. Tem o símbolo, mas Deus está indo embora, porque Deus não comunga com o pecado. Ofni e Finéias, que era filho do sacerdote Eli, estavam adulterando no templo, roubando a carne consagrada, e era abominável. E Deus falou: Eli, ou você conserta os teus filhos, ou eu vou matar os dois num dia só. E quem pensa que Deus não mata, não entre na reta dele não, porque ele mata, e matou Ananias e Safira no tempo da graça, porque escondeu uma oferta. Deus já tinha avisado, porque se tem uma coisa que Deus tem é misericórdia, por isso que Ele avisa. Ninguém cai do nada, cai porque não prestou atenção no aviso. Ninguém cai porque do nada caiu, não. Deus vai avisando, e esses camaradas estão adulterando, estão roubando carne do altar, estão profanando aquilo que é sagrado. Deus disse: se não consertar, eu mato. Israel vai para a guerra com um símbolo, e o pau quebrou nessa guerra, porque morreram 30.000 soldados. Sobrou um da tribo de Benjamim. Esse um que sobrou veio correndo para o acampamento. Quando ele chega no acampamento, há um desespero, e quando ele chega, ele diz: olha, Israel foi ferido, 30.000 soldados desceram a cova. Ofni e Finéias, teus filhos morreram, sacerdote Eli. E pior de tudo, a arca da aliança foi levada presa.
Diz a Bíblia que quando ele ouve falar dos soldados, dos filhos, isso já estava avisado, ele fica triste. Mas quando ele ouve falar da Arca da Aliança, ele estava velho, gordo, pesado, cego. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Finés estava grávida, perto de dar à luz. Quando ela ouviu dizer que a arca foi levada embora, que seu marido morreu, ela começa a sentir as contrações. Quando ela começa a sentir as contrações, as parteiras perguntaram para ela: qual vai ser o nome do bebê antes que tu morra? Ela disse o nome do bebê: Icabô ou Icabode, que dentro da tradução dos nomes, a etimologia bíblica, significa a glória que se perdeu. Na sua variante, a glória que se foi, a glória que se tinha, a glória que estava, a glória que era. Israel agora está vivendo sem a glória. E eu vim aqui dizer que tem muita gente no nosso meio que está vivendo exatamente o tempo do Icabô. Por quê, pastor Alain? Porque ele cantava, não canta mais, pregava, não prega mais, orava, não ora mais, lia a Bíblia, não lê mais, era santo, não é mais, fazia devocional, não faz mais, era crente fiel, não é mais, e só vive do passado. Eu lembro que há 10 anos atrás eu recebi poder. Eu lembro que o ano passado eu falei metade de uma língua estranha. Eu lembro que há 5 meses atrás eu fui visitado pelo Espírito. Está vivendo do passado, é o ministério do Icabode. Irmão, Deus não é Deus de passado, Deus é Deus de já. A glória de ontem foi para ontem, a glória de hoje é para hoje, a de amanhã já é para amanhã. Eu vim dizer para você, levante a mão que lá vai a primeira profecia: Icabode não fará parte da tua vida. Você não vai viver da glória do passado, do ministério do passado, da bênção do passado. Deus está dizendo: o passado vai ficar lá, mas eis que eu faço nova todas as coisas. Os filisteus pegaram uma arca da aliança, levaram para Asdod, colocaram no templo de um deus chamado Dagom, e colocaram uma arca prostrada, e Dagom de pé, como quem diz: Dagom, nosso Deus, é maior do que o Deus de Israel. No outro dia, quando eles acordaram, a arca estava de pé e Dagom prostrado. Aí os filisteus disseram: não, alguém fez alguma coisa. Colocaram a arca prostrada e Dagom de pé. Aí Deus ficou irado, porque quando eles acordaram no outro dia, Dagom estava com a cabeça cortada, e Dagom estava com as 2 mãos arrancadas do pulso. Por que Deus arrancou a mão do pulso de Dagom? Porque mão na Bíblia fala de serviço, mão na Bíblia fala de trabalho. Quando Deus arranca as 2 mãos de Dagom, Ele está dizendo: Dagom não trabalha para ninguém. Mas a minha Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu estou trabalhando também. Eu vim aqui te dizer que Dagom não resolve a vida de ninguém, mas o teu e o meu Deus, enquanto a gente está aqui, Ele está trabalhando, Ele está operando, Ele está dando um jeito, Ele está dando solução, porque o meu Deus é um Deus que trabalha. Por quê que Deus corta a cabeça? Porque cabeça na Bíblia fala de comando, cabeça na Bíblia fala de direção, cabeça na Bíblia fala de autoridade. Quando Ele corta a cabeça de Dagom, Ele está dizendo: Dagom não tem direção para a vida de ninguém, Dagom não tem autoridade para nada. Mas a minha Bíblia diz que o nosso Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Então me escute, a sua vida só fica sem direção se Cristo não for o cabeça da tua vida, porque se Ele for o cabeça da tua vida, Ele tem direção, comando e autoridade sobre a sua vida. A Bíblia diz que eles ficaram assustados, pegaram uma arca e foram enviando de cidade em cidade, de Asdod para Gate, de Gate para Ecrom, e a arca ficou rodando a terra dos filisteus 7 meses. Só que a Bíblia diz que esses 7 meses foram 7 meses de perturbação, porque aonde a arca passava, uma
praga de rato invadia a cidade, e os homens eram feridos de tumores. Então chamaram os adivinhadores e disseram aos adivinhadores: o que nós temos que fazer para essa arca sair do meio de nós e essa maldição ser quebrada do nosso meio? Eles disseram: olha, vocês vão pegar 2 vacas que acabaram de criar o seu bezerro, vocês vão pegar um carro novo, vão colocar em cima dessas vacas, vão pegar a arca da aliança e vão colocar em cima do carro. Façam 5 imagens das 5 cidades aonde a arca passou, imagem dos ratos e dos tumores, todas de ouro, e põe em cima como pedido de perdão. Solta as vacas, porque se elas forem para Bet-Semes, é porque foi o Senhor que trouxe esse mal sobre nós. Se elas não forem para Bet-Semes, então o Senhor não tem nada a ver com isso. Eles pegaram 2 vacas que acabaram de criar, colocaram o carro, colocaram as imagens, soltaram as vacas, e a Bíblia diz que as vacas foram andando e berrando em direção a Bet-Semes, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu não vou aplicar nada sobre a vaca, até porque eu tenho um livro aqui falando sobre isso, mas o que me chama a atenção é que vaca, quando termina de criar, ninguém tira ela de perto do bezerro, mas essas 2 vaquinhas largaram o bezerro para levar a arca. Se elas falassem, elas estariam dizendo: bezerro, nós te amamos, mas o que está em cima é mais importante do que vocês, e por isso que elas vão levar. Outra lição que eu aprendo é que a Bíblia diz que as vacas iam andando e berrando, andando e berrando, andando e berrando. Por que elas iam andando e berrando? Porque vaca não sabe dizer aleluia, vaca não sabe dizer glória a Deus, vaca não sabe dizer louvado é o nome do Senhor. Então elas iam levando a arca e berrando. Por quê? Porque não dá para carregar a presença de Deus sem glorificação. Não dá para carregar a presença de Deus de boca fechada. Segure a mão de quem está perto de você. Se ele não quiser pegar na tua, pegue você na dele. Olhe no zoião dele e diga para ele assim: se a presença de Deus está aí, não dá para ficar de boca fechada. Agora diga para ele: se a vaca berrava, tu vai perder para uma vaca, meu irmão. Se tem adorador nesse lugar, deixa eu correr por cada hora. Quando as vacas chegaram em Bet-Semes, os homens olharam para aquela arca irreverentemente, fizeram um sacrifício, mataram as vacas, mas olharam com falta de reverência. Olharam. Deus matou 50.070 homens, porque olharam com falta de reverência. Ah, se fosse hoje. Que essa parafernália que está por aí, gente brincando com dom, brincando com revelação, brincando com coisas espirituais, oxalá se Deus voltasse a matar esses homens outra vez. Eles ficaram com medo, disseram: não vamos ficar com essa arca aqui também não. Mandaram a arca para uma cidade chamada Kiriat Jearim. Essa arca foi enviada para a casa de um homem chamado Abinadab. Seu filho chamado Eliezer tomou conta da arca enquanto ela esteve lá, e diz a Bíblia que a arca ficou lá 20 anos. Quantos anos? Diga mais forte: quantos anos? Depois desses 20 anos, Saul assume o reinado de Israel. Saul foi aquele camarada que Deus levantou, mas levantou como um defensor do exército de Israel. Porque quando Deus falou com Samuel, ele disse: amanhã vai vir um cara até você, ele vai estar procurando umas jumentas, unge ele como capitão do meu povo. Capitão aqui é capitão de um exército, e Saul como capitão de um exército era bom, mas como rei foi imprestável. Agora o que mais me intriga é que Saul reinou 40 anos e não foi buscar a arca. E a minha pergunta é:
Por que Saul reina 40 anos e não vai buscar a arca? Porque dentro da arca, pastores, tinham 3 coisas que eram sagradas: um pote de maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão que floresceu foi quando houve aquela confusão. Não, Arão só de Moisés, só colocou Arão no ministério que é irmão. Aí Deus falou: leva as varas que aqui florescer a confirmação. A de Arão floresceu e falou: guarda na arca. Para quê? Para saber que quem eu chamo, eu confirmo. Agora o mais novo aqui, eu acho que sou eu. Tenho 34 anos de idade, fiz agora em novembro. Só estou grande, mas estou novo. Mas os senhores estão aqui há mais tempo, os senhores são pastores principalmente. Por exemplo, o senhor sabe que Deus chamou o senhor. O senhor sabe que Deus chamou o senhor. O senhor sabe que Deus chamou o senhor. Mas no meio desse trajeto ministerial, de vez em quando Deus não usa alguém e vai: eu te chamei. Mas a gente já sabe. Mas por que ele fala? Porque ele está dizendo: eu estou falando porque eu estou confirmando. Houve uma época da minha vida, pastor, que todo lugar que eu ia em Cachoeiro da Mirim, Gislane e Milena, Deus usava um vaso. Ei, meu filho, eu te chamei. Aí houve uma época que Deus falou tanto, que um dia eu fui orar, falei: Senhor, eu já sei que o Senhor me chamou. Então não precisa mais, todo culto que eu vou pregar, o Senhor usar alguém. Eu nunca fui respondido tão rápido, que daquele dia em diante Deus não abriu mais a boca. Fiquei 1 ano pregando para lá e para cá, e Deus não falava nem que estava e nem que não estava. Aí um dia eu voltei e falei: Senhor, eu acho que o Senhor já não é mais comigo, o Senhor não fala mais. Ele falou: foi tu que pediu. E ele disse para mim: quando eu falo que eu sou contigo, não é porque eu deixei de ser, é porque eu estou confirmando que eu continuo contigo. Você sabe por que Saul não foi buscar a arca? Porque vara de Arão fala de confirmação de ministério. Depois que Saul foi ungido, ele nunca mais foi confirmado, ele só foi rejeitado. Ele tinha medo de trazer a arca e perder o trono. Segundo lugar, dentro da arca tinha um pote de maná. E o maná é engraçado. Por quê? Quando o maná caiu, Deus falou: não guarda para amanhã, que se guardar apodrece. Aí eles comiam maná, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira Deus dizia: guarda um pote para amanhã, que amanhã é sábado, não cai maná para ninguém. Mas domingo não pode ter maná sobrando que vai apodrecer. Então o maná de segunda a quinta era maná diário. O maná de sexta só valia por mais um dia, só para o sábado. E o resto não podia guardar mais. Agora olha o mistério: o maná de segunda a quinta era diário, se guardasse apodrecia. O maná de sexta podia guardar só um dia, depois apodrecia. Agora o maná que foi para dentro da arca, ele atravessou gerações e não apodreceu. Por que não, pastor? Porque a arca representa Cristo. Ela foi feita de madeira de acácia, lado humano de Cristo, madeira vermelha pequena e cheia de nó. Ela foi coberta de ouro, lado divino de Cristo. Em cima desse caixote tinha uma tampa chamada propiciatório, onde uma vez por ano o sumo sacerdote derramava sangue para remissão de pecado. O Epístola de João diz que Cristo é a nossa propiciação, ou seja, ele é a tampa da arca. Ela era ligada tinha 2 querubins que ligados com os joelhos embaixo e com as asas em cima, representando o que Cristo disse: tudo que ligares na terra também será ligado no céu. Então a arca representa Cristo. Sabe o que Cristo está dizendo? O maná que está fora apodrece, mas o que está dentro permanece. O que está fora apodrece, o que está dentro permanece. O que está fora apodrece, o que está dentro permanece. Arão, quando foi confirmado o ministério, põe na arca. O maná, põe na arca. Por quê? Porque o maná fala de providência. Um negócio que Saul nunca gostou de viver. O dia que Deus falou assim: entra na terra, mata tudo, todas as ovelhas, todos os animais. O miserável do Saul guardou as ovelhas gordinhas, os animais gordinhos. Ainda deu desculpa que era para sacrifício. Deus não pediu nada para ele. Então ele não buscou a arca porque ele não gostava de viver de providência. Terceiro lugar, tinha as tábuas da lei, que representa obediência, uma coisa que Saul nunca gostou. Tem um ditado popular aí que diz: me diga com quem você, e eu vou dizer quem você.
Não é versículo, mas tem base. Por quê? Saúl, de tanto andar com jumento, virou um. O bicho empacava, que ninguém tirava ele do lugar. Mas Davi, de tanto andar com ovelha, chegou a dizer: o Senhor é o meu pastor. Por isso que ele não vai, ele não gosta de obedecer. Se traz a arca, tem que obedecer. Ele falou: não quero. Agora, olhe para cá. 20 anos na casa de Abinadab, 40 anos do reinado de Saul. A arca já está fora há 60 anos. Não vou entrar em detalhe, mas quando Davi vai assumir o reinado de Israel, Davi diz: eu só assumo o reinado com duas condições. Número 1, tem Jebuseu comendo na nossa terra e eu não aceito, que a promessa é nossa, não é do inimigo comer junto. Porque uma tribo disse: é melhor a gente fazer uma aliança com o inimigo e eles comerem junto que arrumar briga. Davi disse: não, Jeová falou para pôr para fora. Então a gente vai colocar para fora, porque o que é nosso o inimigo não come. Ele falou: segundo, eu só reino em Israel se forem buscar a arca da aliança. Lá vai Davi, leva 2 cabras, Uza e Aiô. Era a dupla gospel da época. Um carro novo, 2 bois para puxar o carro. Pega a arca e põe em cima do carro e vem trazendo de volta. No meio do caminho o boi tropeça, a arca vai cair, Uza vai segurar e Deus mata ele, que a presença de Deus não é para ser segurada. Quando Deus mata ele, Davi disse: a culpa é minha, eu não vou levar essa arca mais não. Aí tinha um morador na beira da estrada chamado Obed-edom. Davi deixa a arca na casa dele, 3 meses ela fica ali. Só que os 3 meses que ela fica ali, Deus mudou a história desse homem, que Davi lá no palácio ficou sabendo e falou: é ruim de eu deixar mais, hein? Vou lá buscar de novo. Agora sabe o que me intriga, senhores? É que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, e a Bíblia só diz assim: ficou 20 anos. Mas a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e a Bíblia diz: em 3 meses Deus mudou a história da vida dele todinha. Empreste a mão para alguém aí e diga para ele assim: o segredo não é quanto tempo a arca está aí, o segredo é como você está cuidando dela. Eu vou falar o que vou falar, porque eu tenho autoridade para falar o que vou falar. Nasci num lar evangélico, criado pela minha avó. Nunca fui do mundo, nunca bebi, nunca cheirei, nunca prostituí, nunca soube fazer outra coisa a não ser crente. Um dia eu falei, era adolescente, falei: eu vou desviar. Aí eu não sabia como é que desviava, e estou crente até hoje. Por quê? Porque eu não sabia como é que desviava. Então nunca fui do mundo, sempre fui crente. E eu posso dizer o que vou dizer. Aí tem gente que bate no peito: eu tenho 30 anos de crente, 50 anos de crente, 200 anos de crente, mas é um crente desmantelado, sem compromisso, nunca foi fiel, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o ministério, não tem compromisso com a santidade. Aí chega um irmão na igreja, aceitou a Jesus, não tem 5 meses, mas o camarada trabalha, faz e acontece. Aí esses irmãos mais antigos ficam perseguindo o cabra: meu filho, tempo de casa só conta para a empresa. Aqui tempo de casa não conta. Por quê? Porque aqui quem é o dono é Ele. Ele usa você que tem 10, 20, 30 anos, mas Ele usa quem chegou agora também, porque a glória é dele. Eu prefiro um crente novo, usado, do que um crente antigo, enferrujado. Tem glória aí? Engasgou. Davi disse: em 3 meses a história desse homem foi mudada, eu vou lá buscar a arca. Só que agora Davi faz certinho. Ele contrata Joel, Asaf e Etã. Ele faz um coralzinho de 30.000 vozes. E ele vai buscar a arca.
Quando chega na casa de Obed-edom, ele abandonou aquele carro, abandonou aqueles bois, porque ele descobriu que presença de Deus não é para carro e nem para boi, é para os levitas. Põe a arca nos ombros dos levitas. Aqui há um mistério. Por quê? Quando ele põe a arca nos ombros dos levitas, o texto diz assim: a cada 6 passos, no 7º, Davi sacrificava. 6 passos, no 7º. Rapaz, eu não sei, pastor Wilton, quanto tempo ele gastou para chegar em Jerusalém. Porque era 6 passos, 7º sacrifício. 6 passos, 7º sacrifício. 6 passos. Aí eu fui perguntar, por que Davi dava 6 passos e no 7º sacrifício? Porque o 6 é o número do homem. Então quando ele dava 6 passos, o coração enchia. Enchia, porque a gente é assim, rapaz. A gente é assim. Coração enche. É por isso que tem dia que a gente vê na expectativa, Deus não faz nada, só para frustrar a gente. Para a gente não ficar sentindo. Aí quando o coração enchia, ele, opa, sacrifica. Por quê? Porque eu busquei a arca, mas quem merece glória é só Ele. Eu não sei quanto tempo ele gastou. Eu só sei que quando ele chegou diante dos portões de Jerusalém, os portões estavam fechados. Eu disse que a arca ficou mais de 60 anos fora. Então quem tinha 60 anos para baixo, só conhecia a arca de ouvir falar. Tudo que Deus fez, por onde ela andou, por onde ela passou, mas nunca tinha visto. Os mais antigos, anciãos, ficavam lembrando da arca e chorando. Os novos curiosos. Aí Davi chega diante dos portões, os portões fechados. 30.000 vozes com ele adorando e o portão fechado. Aí Davi, silêncio. Vamos mudar o hino. Qual é o hino agora? Levantai, ó porta, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem está lá dentro, pastor Wilton, tem 60 anos para baixo, olha um para o outro e diz, mas quem é esse Rei da Glória? Aí Davi responde, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Eles pensaram, Davi matou um gigante, arrancou a cabeça, venceu a guerra. Mas Davi não é isso aí tudo não. Aí Davi percebe a demora e grita de novo, levantai, ó porta, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. O povo lá dentro pergunta de novo, quem é esse Rei da Glória? Ele diz, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Sabe o que Davi está dizendo? Todas as batalhas que nós vencemos até aqui foi por causa da presença dEle. Tem um tecladista aí? Se tiver, me ajuda aí. Agora olhe para cá, olhe para mim. Pastor, acabou? Não, eu disse que a arca representa Cristo. A arca representa quem? Agora, você nunca parou para pensar? Vamos lá. O trono de Deus aparece algumas vezes na Bíblia. Primeira vez que aparece o trono de Deus, numa forma literal, falada, é quando Jacó diz que ele vê a escada e no topo da escada ele vê um trono. Quantos tronos? Um. Ezequiel capítulo 1, ele vê os querubins carregando nas costas um trono. Isaías capítulo 6, ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um trono. Aí eu fiz uma pergunta: se só tinha um trono, Jesus estava onde? Você não parar para pensar nisso? Só tinha um trono, Jesus estava onde no céu? Evangelho de João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Primeira epístola de João capítulo 5 versículo 7: 3 são que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito, e esses 3 são. Então pastor, só tinha um trono. E sabe onde estava o Filho e o Espírito?
dentro do Pai, porque os três são um. Aí sabe o que diz Filipenses? E ele, quem? Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual, mas aniquilou-se, tomando forma de servo. Jesus sai de dentro do Pai e vem para a terra. Nasce de uma mulher, tem um corpo carnal, e apesar de ser Deus e ter todos os atributos, ele abre mão de usá-los. Então aqui na terra, Jesus não usava onisciência, onipresença, nem onipotência. Por quê? Porque ele disse no Evangelho de Lucas: tudo o que eu faço é porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele que me ungiu para fazer. Por quê? Porque ele veio ser homem para provar para nós que é possível ser homem e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se Jesus sai de dentro do Pai e vem para cá, os senhores sabem que tanto anjo quanto demônio, porque demônio é anjo caído, ele se locomove, ó, rapidamente. O anjo que está aqui, ele pode ir lá no Espírito Santo rapidinho e voltar. Mas anjo não é onipresente. Então o anjo que está aqui só está aqui. O anjo que está lá no céu só está lá. Quando Jesus veio para a terra, tinham anjos que andavam com ele. A prova diz que naquela batalha contra Satanás, depois que terminou toda aquela guerra ali no deserto, a Bíblia diz que os anjos vieram e os serviram. Então escute. Quando Jesus morre, ressuscita, aí o pastor ele vai subindo, os discípulos estão olhando, os anjos, vocês estão olhando por quê? Mesmo jeito que vocês viram subindo, vocês vão ver ele descer. Dali para cima eu não sei o que houve. Eu só sei que a Bíblia diz que o Espírito Santo só desceu 10 dias depois. Eu não sei se foi Jesus que gastou 10 para ir, ele gastou 10 para vir, se eles combinaram de demorar. Eu só sei que Jesus está indo, e ele não é mal educado. Aí Jesus está indo. Quem está indo junto com ele? Os anjos que trabalharam com ele aqui 33 anos e meio, guardando ele, livrando ele, protegendo ele. Quando eles chegam diante dos portões celestiais, Jesus poderia entrar, atravessar a parede, fazer, mas ele não é mal educado. Os anjos que estão com ele gritam: levantai, ó porta, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão lá dentro olham para o trono e dizem: espera aí, o Pai está no trono, porque o brilho está no trono, a glória está no trono, está tudo no trono. Eles gritam: quem é esse Rei da Glória? Os anjos que estão com Jesus do lado de fora respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Os anjos não se convencem. Os que estão de fora com Jesus gritam: levantai a porta, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Os anjos dizem: mas quem é esse Rei da Glória se o Pai está no trono? Eles disseram: o Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele está dizendo? O que está com a gente aqui é aquele que venceu o diabo na casa do diabo, a morte na casa da morte e o pecado na casa do pecado. Ele é o Rei da Glória. Aí o que diz a Bíblia? Jesus entra de volta no Pai para morar dentro? Não! Agora tem um trono à direita. E Jesus agora está sentado nesse trono. Pastor, onde está escrito? Quando Estevão está sendo apedrejado, Jesus levanta do trono dele. Não foi o Pai que levantou, foi Jesus que falou: pode subir que eu estou te esperando. E eu fiz esse arrodeio todinho para dizer que está chegando a nossa hora. Sofreu, humilhado, abandonando o pecado, lutando para manter uma vida cristã. Mas daqui a pouco você vai ouvir uma trombeta. E a igreja militante vai marchando. E a Bíblia diz que assim como foi o casamento de Isaac,
Nem Isaac foi encontrar com Rebeca, nem Rebeca veio encontrar com Isaac, mas os dois se encontraram no campo. Nem Cristo vem na terra pegar a igreja, nem a igreja entra no céu para poder encontrar Ele, mas nos ares nós nos encontraremos com Ele. Ele vai marchando e nós vamos atrás marchando também. E quando nós chegarmos diante daqueles portões, nós vamos olhar para Ele e dizer: levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Os anjos vão perguntar para nós: quem é esse Rei da Glória? A igreja vai responder: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. É a última vez que eu te peço isso. Pegue a mão de alguém, diga para ele: desanima não. Diga para ele: desiste não. Diga: a nossa hora está chegando. Diga: Ele vem. Se prepare porque Ele vem. Diga para ele: se prepare porque Ele vem. Eu não sei o que você tem enfrentado, meu irmão. Eu não sei o que você tem passado em casa, na igreja, no trabalho, na vida. Eu sei que tem dia que dá vontade de largar tudo, tem dia que dá vontade de parar com tudo. E Deus me trouxe aqui nos 40 anos dessa igreja para dizer a senhores e senhoras: não é tempo de recuar, não é tempo de desistir. Aguenta só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. A trombeta soará e nós subiremos ao encontro do noivo. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Eu sinto uma graça descendo nesse ambiente agora. Levante a sua mão direita. Yeshua, 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 Yeshua. Diga: em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja, mas aí mas a igreja, só quem vai cante isso: Yeshua, Yeshua. Eu não sei se você
está preparado para subir. Mas eu vim aqui profetizar que muito em breve esse céu vai se abrir. Eu não sei como anda a sua vida, mas eu vim aqui para te dizer que Jesus continua sendo a única saída. Ainda dá tempo de você voltar e assumir de novo o teu lugar. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e para casa todos nós iremos voltar. Ele vem preparado ou não, ele vem acreditando você ou não. Eu tô sentindo que a presença dele tá invadindo esse ambiente aqui agora. Recebe esse ele não vem buscar uma igreja morta, ele não vem buscar uma igreja anêmica, ele vem buscar uma igreja cheia, 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 cheia. Então deixa ele está aqui. O minaraba corre mandele brandeia Senhor. Eu sei que tem dia que dá vontade de parar. Eu sei que tem dia que parece que nem ele com você mais se importa. Eu sei que tem dias que você acha que nem vai conseguir, mas ele veio aqui nessa noite, desceu nesse ginásio aqui em Maguari. E ele está dizendo: filho, eu não desisti de você. Ele está dizendo: eu sei que a luta está travada, recebe a minha presença que desceu para ajudar você. Você não vai parar no caminho. Não desista, porque eu já estou vindo. Põe a mão no seu coração. Segura aí. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor. Vem Jesus, Maranata, ora vem. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei. Cante. Pois eu sei que vives. Eu vou encerrar.
te amo, Espírito Santo. Dá um dó para mim, um dó. Santo, Santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, solte a voz, é o Senhor, digno, Será que alguém pode adorar a Ele comigo nessa noite? Aleluia. Imagine um grande coral. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh, aleluia, aleluia, poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, digno, Tu és santo. Encerro aqui, você que me ouve, de pé como nós estamos. Você já poderia ter ido para casa, mas você está aqui me ouvindo. Você não é evangélico ou está afastado. Eu não sei o motivo que você foi embora. Eu só sei que Ele está aqui te chamando para voltar para casa. Não dá mais para adiar isso. Talvez você ache que tem muito tempo, mas na verdade Ele está esticando a corda da misericórdia para não te perder. E Ele preparou esse evento aqui hoje para te receber de volta. A igreja só ora. E eu estou falando com você que não é evangélico ou está afastado. O Espírito Santo falou ao seu coração. Você sentiu e sente que é hora de voltar. Saia do teu lugar agora e vem aqui pertinho do altar que eu estou te esperando. E eu estou chamando porque tem. E o Espírito Santo não quer te perder essa noite. Não dá mais para você adiar isso. Ele marcou esse encontro com você aqui hoje.
Ele está dizendo: não me importa o que você fez, eu te aceito de volta, eu te recebo de volta. Aonde está a primeira pessoa essa noite? Saia do seu lugar e vem. E a igreja só ora. Saia do seu lugar e vem. 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 Eu estou chamando porque está tudo sob controle, irmão. Espírito Santo, vai lá buscar ele e ela para mim, vai. Ajuda esse homem, essa mulher a entender que se o Senhor vier hoje e ele ou ela estiver do jeito que está, não vai se encontrar contigo. E que o Senhor preparou essa noite para que ele e ela se prepare para se encontrar contigo. Saia do teu lugar e vem. A igreja só ora. Vem. Vem. Vem, porque o Espírito Santo está dizendo ao meu ouvido que tem gente, e eu estou te esperando aqui agora. Não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não importa o que você anda fazendo, o que importa é que Jesus quer assumir o controle da sua vida aqui hoje. Eu não vou poder te esperar a noite toda, mas Ele está dizendo: volte para mim antes que eu volte para você. Volte para mim enquanto eu estou te dando tempo. Volte para mim enquanto eu estou te dando chance. E eu estou chamando porque tem. Eu não te conheço, mas o meu amigo Espírito Santo te conhece. Eu não conheço a tua intimidade, mas o meu amigo Espírito Santo conhece a tua intimidade. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar e vem. E a maior prova que Deus está te chamando é a dúvida que o inimigo fica colocando no seu coração. Será que eu estou pronto, pastor? Claro que não, você vai vir para ficar pronto. Será que eu estou preparado, pastor? Claro que não, você vai vir para ficar preparado. Mas Ele está te dando uma chance aqui agora. Ninguém vai aí te buscar, ninguém vai aí te oferecer uma mão amiga. Por quê? Porque a decisão é sua. Ela não pode ser impulsionada por outro, ela tem que partir de você. É você que tem que querer. E Jesus está dizendo: eu também te quero de volta. Aonde está você? Eu não vou te esperar a noite toda, mas eu estou chamando porque tem. Saia do teu lugar, entra no corredor, entra no meio e vem, porque o Pai está te chamando agora. O Pai está te convidando agora. O Pai está dizendo: eu não desisti de você. O Pai está dizendo: eu não me encerrei. O que eu tenho para fazer na tua vida, eu não me encerrei. O que eu comecei na tua vida, você parou no caminho, mas Ele não desistiu de você. E eu estou te esperando aqui na frente, porque o Espírito Santo está dizendo aos meus ouvidos que tem gente para vir. E eu estou te esperando aqui no altar. Saia do seu lugar e vem, que nós já vamos orar. Aonde está você? A igreja só ora. Só ora. Só ora. Só ora. Só ora. Só ora. Venha. Venha. Isso. O Espírito Santo está te chamando. A igreja só ora. Tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente. O carro da salvação está de porta aberta. Cadê você? Cadê você? Entra no corredor, entra nas laterais e vem. Eu estou te esperando. Tem mais gente. Tem mais gente. Jesus quer te dar liberdade aqui hoje. Jesus quer te dar liberdade. Eu não tenho como te esperar a noite toda, mas Jesus quer te dar liberdade aqui hoje.
Jesus está te chamando para vir viver uma novidade de vida aqui hoje. Ele está dizendo: se eu voltar agora, Ele está dizendo: se eu vier agora, será que você está pronto? Será que você está preparado? Saia do teu lugar, desça da arquibancada, saia daí de trás, mas não perca essa chance. Venha, Espírito Santo, vai lá buscar para mim, vai. Traz esse homem, traz essa mulher, traz esse jovem. Ajuda essas pessoas a entenderem que não dá mais para viver sem ti. Ajuda, ajuda. É a última vez que eu te chamo e nós vamos orar. Eu não posso te esperar mais muito tempo, a hora já foi embora. Cadê você? Nós já recebemos poder, já recebemos de tudo. Agora é a sua hora de decidir o futuro da sua vida. Cadê você? É a última vez que eu te chamo, porque o Espírito Santo está te chamando aqui agora. Quebra a dúvida, quebra o medo, quebra a timidez e venha, porque Ele te aceita, porque Ele te recebe de volta, porque Ele quer te abraçar aqui nessa noite, porque Ele quer envolver você no braço de amor dEle. Isso, não deixa para depois, é agora. Não deixa para amanhã, é hoje. Não deixa para outra hora, essa é a tua hora. A igreja só ora, só ora. O Espírito Santo está aqui, irmão, porque essa obra aqui é só Ele que faz. A Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto Ele está convencendo, você só ora. Ainda dá tempo de você chegar aqui, e nós vamos orar. Saia do teu lugar e vem. Saia do teu lugar e vem. Saia do teu lugar e vem. Eu vou passar o pastor Hilton, ele vai estar orando. Se você quiser, antes de terminar essa oração, ainda dá tempo de você chegar aqui. A igreja, por favor, em nome do Senhor Jesus. Melhora o microfone aqui para mim, por favor. Só coloca retorno aqui. Nós estamos em batalha. Se você recebe o brinde, já vai saindo, fica complicado. Então aguarda no seu lugar, porque na hora das almas é a hora mais importante. Tem uma alma vindo aí? Venha. Já tem mais almas vindo lá, tem dois. Um casal vindo ali, deixa vir. Deixa vir, Jesus está salvando. Deus está fazendo a obra, o Espírito Santo está tocando. Eles estão vindo devagar, porque ainda é hora de salvação. Agora você fica nessa agonia aí. Ei, nós estamos em festa, e Deus está salvando nesta noite. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 adolescentes aqui reconciliando, e está vindo um casal aqui hoje. Jesus está salvando. Ainda tem mais alguém vindo aí. Tem uma moça de blusa verde que precisa chegar urgente. Tem outro. Nós vamos, fica tranquilo. Os nossos pastores vieram aqui para cultuar hoje. E a gente tem hora, a gente sabe o tempo que a energia demorou para se estabelecer. Deixa no controle de Deus. A festa é os 3 dias, e 3 dias são 72 horas. Aonde tiver, venha logo. Aqui nós vamos orar neste momento. Mas tem mais alguém chegando. Se tiver, venha logo, porque nós já vamos orar. Nós já vamos orar.
Se tiver alguém mais vindo, levanta a mão aonde tiver. Então vamos orar pelos que já estão aqui. A igreja estenda a mão para cá. Estenda a mão que nós ainda temos um trabalho para fazer. Eu sei que são 10 horas e 15 minutos. 22 horas e 15. Ora, Jesus está fazendo milagre na vida desta irmã que está grávida, que está voltando hoje. Oh glória! Cadê a irmã Patrícia? Ainda está aí? Vem cá, irmã Patrícia, porque Jesus quer fazer um milagre na tua vida hoje, irmã Patrícia. Jesus quer te curar, aleluia. Traga ela aqui, pastor Zezinho. É a esposa do pastor Zezinho. Ainda tem milagre aqui nessa noite para Deus realizar neste lugar. Vai chegar o dia em que a igreja vai cantar o hino da vitória lá no céu. Deus está aqui neste lugar. Se preocupe não, chega lá no céu. A hora extra que você está tendo aqui hoje para glorificar é só cobrar Ele. Tem mais uma reconciliando, mais um aqui reconciliando. Quem pode dar glória a Deus? Se tiver mais alguém aí, venha logo, porque Jesus quer salvar hoje. Jesus está salvando. Enquanto você está andando de um lado para o outro, Jesus está salvando. Me permita, eu vou colocar a mão sobre a vida da irmã Patrícia. Ela já andou em muitos lugares, mas Jesus está aqui hoje para fazer um milagre na vida da irmã Patrícia. Jesus, eu não sei que enfermidade é, mas Tu sabes. E nesta hora, Jesus, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua compaixão vai agora fazer mudar, Jesus, o sangue. Toca na célula, muda a história do pâncreas, muda, Jesus, na vida da Tua filha e faz um milagre nesta noite. Deus, nós acreditamos no Teu milagre. Senhor, nós oramos por estas 8 vidas que aqui estão. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidas que estão aqui reconciliando. Perdoa os pecados e escreve os nomes do livro da vida. E só quem assim concorda, diga amém. Pegue o nome dessas pessoas. A igreja continue aí, por favor. Ninguém saia, porque Jesus está fazendo um milagre aqui nessa noite. Aleluia. Segura aí um pouquinho. Quantos querem agradecer o nosso pastor Olivar, na pessoa do nosso presidente, pastor Célio, e toda essa caravana? Quantos dizem amém? Pastor, muito obrigado. Mas para não ficar só nas nossas palavras, eu quero convidar. Cadê a irmã Midian? Cadê a equipe? Cada um vai estar recebendo aqui uma lembrança de homenagem pelos 40 anos. E eu quero que o senhor vai levar a sua, mas vai levar também a do presidente, tá bom? Qualquer hora a gente passa lá para tomar um café. Os nossos pastores, toma posse, irmã Patrícia, do teu milagre. Só vai engordar de novo. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, Jesus já fez, tá bom? Eu quero que os pastores já subam. Douglas, o nosso irmão Douglas, ele fez uma indicação na Câmara Municipal e assim foi aprovada. Ontem teve a sessão solene. Passo aqui para o senhor. Pastor, pastores que estão nos honrando com a sua presença hoje. Isso aqui é
uma homenagem que foi prestada lá na Câmara Municipal de Ananindeua, numa sessão solene, à igreja no campo do Maguari, e essa bênção acaba hoje se estendendo até os pastores, até a nossa liderança, a nossa convenção, que está nos presenteando com as suas presenças. Que Deus possa abençoar. A gente vai passar para cada mão de cada pastor hoje aqui uma pequena lembrança, em nome do pastor Wilton Marques, em nome da igreja no Maguari, esta pequena lembrança. Esse aqui é do pastor. Agora traga do presidente da convenção. Os irmãos podem aplaudir, não se preocupe não. Esse kit aqui vai para o presidente, e a gente também passa a mão do pastor Olivar Barbalho, e esse aqui é o do senhor, aquele é do presidente. Uma salva de palmas, meus amados. Aos pastores que aqui estão, o pastor Pedrinho, ao pastor, isso, já pode ir entregando aí. Não vou falar o nome de todos, aqueles que não receberam ontem, recebem hoje. Os que receberam ontem, não recebem hoje, né? Senão a bênção vai ser dobrada, e porção dobrada depende de onde vai, né? Aí, pode entregar para os pastores que aqui estão. Nós queremos, meus amados, amanhã o culto vai começar às 18 horas. 18 horas. O pelotão vai se apresentar. Nós queremos agradecer todas as irmãs do Círculo de Oração. O pastor Alain tem aqui Aprendendo com as Vacas. Se alguém quiser aprender, é só comprar o livro do pastor. Quanto é, pastor Alain? Um é 30 e 2 é 50? Então, 1 é 30. Deus está com saudade de você. Você que está fazendo falta diante de Deus, tá? Deus está com saudade de você. 1 é 30 e 2 é 50? Isso, então pronto, cada um 25, só é 25 se você comprar os dois. Gislane e Milena, trouxeram algum material? Não, né? É só cantar e acessar lá o negócio lá, tá bom. Acessa lá como é que chama lá? YouTube, Instagram, tudo lá. Vai fazendo esse negócio que acontece e Deus vai abençoando, tá bom? Todos os nossos pastores, os pastores nossos convidados, Josué, aqui ó, com o pastor Josué, aqui, homenagem. Cadê o do pastor Josué aqui? Já pegou a caixinha? Ah, tá bom, obrigado, Deus abençoe. Meu pastor, muito obrigado, eu quero que o senhor ore para... Não, já recebeu, é esse aqui. Pronto, aqui também. Tem uns que vão receber uns, outros vão receber outros. Fique em pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Eu vou retornar agora para o nosso pastor Olivar Barbalho. Amanhã, 18 horas, eu estou aqui com os irmãos, tá bom? Os irmãos já chegam às 18 horas para nós termos tempo cheio amanhã. Pastor Ângelo Galvão e as cantoras Gislane e Milene, que vão cantar para valer amanhã, porque tem que cantar até o dia amanhecer, porque o voo é só de madrugada, né? Então, senhora. Vamos orar também pela nossa irmã que está precisando de um milagre. Quantos creem? Chega mais para cá. Pastor Olivar, por favor, orando, encerrando. Muito obrigado mais uma vez. Deixa eu dar um abraço. Os nossos pastores que estão aqui, eu os convido para guardar 2 minutinhos para a gente dar um pulinho ali. Não é muito longe não, é aquele negócio lá no Mário Covas, tá bom? A gente dá uma chegadinha lá e a gente, depois vocês vão embora. Depois da meia-noite. Glória a Deus. Nós queremos agradecer de todo o coração esta recepção abençoada e que tenho certeza que é próprio da Assembleia de Deus no Maguari, assim como a cordialidade e esse amor do pastor Wilton Marques. Muito obrigado, estamos extremamente nos sentindo em casa.
Não, está tudo no controle. Levarei seu abraço, a lembrança ao pastor Célio e vamos lhe aguardar lá para tomar o café conosco. Amado e glorioso Pai que está nos céus, Altíssimo, Santo e glorioso Deus, lhe louvamos, lhe bendizemos, lhe engrandecemos, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lhe louvamos por tudo que o Senhor fez nesta noite aqui, a realidade da sua presença, operando poderosamente em cada alma, em cada coração, salvando, curando e fazendo maravilhas, Senhor. Receba o louvor, a gratidão do seu povo, pois veio aqui nesta noite para lhe adorar, em celebração dos 40 anos desta igreja. Receba esta adoração, Senhor, e ao sair o seu povo deste lugar, leve em paz cada um para o seu lar, nos dê uma noite de paz, de bênção, de tranquilidade e comunhão com o Senhor. Abençoe a continuação da festa, amanhã, continuando, repetindo o que o Senhor sabe fazer, e assim ouça e atenda nos céus a nossa súplica, pois no nome de Jesus rogamos e agradecemos estas bênçãos, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Pastor Gésis Dutra, despedindo com as bênçãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a igreja hoje e sempre, e o povo de Deus digam amém. Quem diz amém, aperte a mão de alguém. Os pastores ficam aqui na frente para a gente tirar uma foto bonita. Cadê a nossa mídia? Bora aqui, os pastores tirar uma foto, vamos lá?